Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Estamos chegando e hoje especificamente para apresentar a última edição do Visão Geral. Depois de quase 3 anos, o Visão Geral chega ao fim, é mais um ciclo que se fecha e hoje nós nos despedimos de você, que é telespectador do Visão Geral. E vou conversar hoje com Hamilton Rovani Neves, meu querido amigo Hamilton, doutor Hamilton, que é advogado. Grande Hamilton, tudo bem? Tudo bem, Alberto. Prazer recebê-lo aqui, Prazer fique à todo vontade. meu. O Hamilton que é trabalhista, que é previdenciário. Eu tive o imenso prazer quando a produção me disse que o último programa, Visão Geral, seria feito com você, Hamilton. Porque você esteve aqui várias vezes, nós conversamos muito, nós tiramos muitas dúvidas dos nossos queridos telespectadores. E hoje, mais do que nunca, com esse assunto em efervescência, a gente vai conversar aqui. Obrigado demais, viu? Hamilton, vamos começar falando de... Bom, primeiro, não preciso te qualificar, né? Todo mundo já o conhece, você sempre diz que quando vem aqui, anda pelas ruas e todo mundo vem falar, olha, estava te acompanhando, te vendo e tal. Então, isso. todo mundo já sabe quem você é, o que você faz. O governo fala que sem a reforma da Previdência o país quebra. Mas o país já está meio quebrado, né, Milton? Já faz um bom tempo, né, Alberto? É. Não é de agora que o governo fala isso. Mas eu vejo que essa questão de o país quebra por conta da Previdência, acho um pouco de exagero. Como eu sempre disse aqui, acho um pouco exagerada a situação. É. Bom, Hamilton, e também essa reforma, por mais que a gente entenda que as coisas seriam julgadas aquilo que é bom para o povo ou não é bom para o povo e ponto, o que é bom para o governo, o que não é bom para o governo e ponto, não é bem assim não, tem muita negociação nessa conversa. Ela é uma reforma política também, né? Exatamente, é uma reforma política. Eu acho que a intenção da mudança da Previdência, eu acho que são as questões de cunhos pessoais, né? Algumas pessoas queriam e querem fazer essa reforma e foram arquitetando de tal forma que chegou ao ponto que está. Tanto é que a gente vê as negociatas que são feitas lá no Congresso, né, na Câmara principalmente, para se angariar votos suficientes para poder aprovar essa reforma. Então a gente ouve falar que o governo vai liberar 1 bilhão e 200 milhões para as emendas dos deputados, para que eles votem a favor da reforma da Previdência. Então a gente vê uma coisa muito mais política do que realmente uma coisa necessária para o próprio país mesmo. Perfeito. Você tem uma opinião formada efetivamente sobre essa reforma? Não quero nem entrar em detalhes de determinados pontos e tal. É um momento propício? É necessário? Temos que fazer? Como é que, de uma maneira geral, você falaria sobre a reforma? A sua pergunta é muito interessante. Eu poderia lhe responder da seguinte forma. Obviamente que acho que você fazer uma revisão em algumas coisas que se aplicam em relação à Previdência é importante, mas não uma reforma desse pote que estão querendo fazer. Eu acho que algumas coisas pontuais poderiam ser negociadas, poderiam ser modificadas, poderiam ser melhoradas. O grande problema que eu acho é que o grande interessado disso tudo, ele não participa disso, que é o povo, que é o trabalhador, que é aquela pessoa que contribui para depois se aposentar. Ela não é consultada em momento algum para saber se ela aceita esta ou aquela condição. O governo impõe, ponto, e acabou. Então, acho que alguns pontinhos você poderia, sim, tentar melhorar, tentar adequar, tentar arrumar, mas não uma reforma ampla dessa forma como está sendo sugerida ou proposta. Tá. Vamos lá. Em relação à mulher. Mulher se aposentava com 30 anos de trabalho e com a idade de 60 anos. Não, de 55 anos a mulher. 55. Como é que fica para a mulher? Então, na verdade... Se essa reforma for aprovada. Se a reforma for aprovada, porque a princípio se pretendia estender essa aposentadoria mínima, a idade mínima para a mulher aposentar para 62 anos. Como já houve uma reação grande da sociedade, principalmente de órgãos de defesa da mulher, etc. e tal, já não é mais bem isso. Então vai ter uma regra de transição, ou seja, não vai ser imediatamente 62 anos, vai ter aí acrescido 6 meses por ano. Então esses 62 anos iria alcançar, sei lá, daqui 4 anos, né? Então assim, eu acho que você, por isso que eu digo que você mexer muito bruscamente numa situação dessa é delicado e é complicado. Você colocar hoje para uma aposentadoria para uma mulher
para 62 anos, daqui a pouco ela vai aumentar para 63, 64, 65, a gente não sabe onde é. Eu acho que realmente é praticar uma injustiça, né? A gente sabe que a mulher tem que ter esse privilégio. Eu acredito que sim, porque a mulher ela sempre tem aquela dupla jornada que a gente fala, sim, né? Sim. Que é uma coisa muito comum e nós entendemos que isso é sério, isso é secular ou milenar, né? E a mulher realmente ela tem um desgaste muito mais no dia a dia maior, sem dúvida, que sem dúvida. autoriza que a aposentadoria dela seja um pouco mais antecipada do que a do homem. Mas ela se aposentaria agora com 62 anos e com tempo mínimo de contribuição de 20 anos. De 20 anos. Essa mudança é uma mudança muito significativa. Porque hoje a aposentadoria por idade, que pela proposta deixará de existir, você tem que ter lá uma idade mínima de 60 anos e 15 de contribuição. Então eles estão querendo aumentar essa idade de 15 para 20. Tá. Então assim, já é uma coisa um pouco complicada, porque você pensa de 15 para 20 já é, né? Não, você tem um terço do tempo exatamente. mais de trabalho, né? Então assim, você penaliza. E tem as regras de transição, né? Por exemplo, se você estiver próximo aí de aposentar, você tem que computar o tempo que ainda falta e pagar um pedágio da metade, é uma coisa muito complicada, assim, não se sabe como é que vai chegar na reforma final, como é que isso vai ser colocado em prática para que tenha, de fato, uma aposentadoria justa para as pessoas. Bom, e para o homem, a idade mínima, quer dizer, Hamilton, só para entender aqui, para a mulher, 20 anos mínimos de contribuição. Se ela tiver 20 anos de contribuição, mas se ela tiver 58 anos, ela não se aposenta. Então, na verdade, assim, pela nova prática, não. Você vai ter que ter os dois elementos. Você vai ter que ter idade e o tempo de contribuição. Não é um nem o outro. Dois. Não é que nem é hoje. Hoje, se você tem 30 anos de contribuição, independente da idade, 30 anos de contribuição, a mulher já se aposenta. E o homem 35, independente da idade. Se vai ser aplicado o fator previdenciário ou não, são outras questões. Mas com esse tempo de contribuição, você já pode aposentar hoje. Desculpa a ignorância aqui, é que a gente não está toda hora tratando disso. Mas, por exemplo, alguém que foi registrado com 15 anos de idade, o menor pode ser registrado com 15 anos de idade? Hoje existem aí umas controvérsias para 16 anos, menor aprendiz, é tudo uma questão. Mas já conta para aposentadoria? Conta para aposentadoria, porque de qualquer forma já está contribuindo. Entendi. Né? Com 11 anos de idade, pode trabalhar hoje? Não pode Então, meu pai, se ele fosse vivo, ele seria preso. O nosso, meu então. Pai, o seu também, nosso, né? Porque o meu pai me pôs para trabalhar com 11 anos de idade. E com 11 anos de idade, eu era auxiliar de eletricista, subia imposto. Exatamente. Olha que periculosidade. Então, periculosidade. Eu, na verdade, essa questão do menor não trabalhar, eu tenho umas questões pessoais muito divergentes da maioria das pessoas que um dia eu conto para vocês. Tá bom, Hamilton. Bom, e vamos para o homem, então. O homem, 65 e 25 anos de contribuição. Não, 25 anos de contribuição. Para servidores. O servidor agora está querendo se equiparar o servidor ao regime geral da Previdência. Então, a idade vai ser igual para todos. Perfeito. Tanto para ter iniciativa privada quanto para servidores. Perfeito. Né? Então, isso, ao meu ver, até parece uma coisa mais equilibrada. De todas as propostas que tem, eu acho que essa é mais equilibrada. Que você equaliza todo mundo dentro de uma coisa só. A idade igual para todos. Bom, mas então é 65 anos e quanto de contribuição? 25, né? Não, você tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. No mínimo 30? No mínimo 30 anos de contribuição. Pro Mas homem? aí é o seguinte, quando você... 35 anos, melhor dizendo, 35 anos. Só que assim, nessa regra de transição agora, o que acontece? Se você ainda não preencheu esse requisito, você vai poder se aposentar com 65 anos, só que aí você não vai se aposentar com aquela aposentadoria plena, que hoje nós chamamos de 86, 96. Tá. O que vai acontecer? Você vai aposentar com 51% do valor das suas contribuições e vai contar 1% por cada ano que você contribuiu. Ou seja, você tem que ter contribuído mais 49 anos para você ter a aposentadoria 100%. Perfeito. Porque é o 51% mais 1% por ano de contribuição. Tá. E no caso, homem e mulher professores? Sim. Esses se aposentam com 60 anos? Sim, com 60 anos. E com mínimo de contribuição? De 25 anos. De 30 agora, que é de 25 passou para 30. Para 30, exatamente. Porque os professores eles se aposentam com 5 anos menos que a classe geral, vamos dizer assim, né? Por conta do desgaste, não sabemos, não precisamos nem falar aqui, porque, né? Vida de professor é terrível. Amigo, pera só para entender aqui. Na regra atual, o homem se aposenta com 60 anos
e com um mínimo de quanto de De contribuição? 15 anos de contribuição. De 15 anos. De 15 anos de contribuição. Passou para 65 com 20 anos de com contribuição. 20 anos, que você falou 30 aqui, eu fiquei Não, perdendo. 20 anos de contribuição, anos. mas a Então tá aí. aposentadoria comum, não por idade. Não, tudo bem. Isso. Não, aposentadoria comum, tudo bem. Trabalhador rural, Sim. como que é hoje? Hoje, o trabalhador rural, nós temos duas situações, tanto o homem como a mulher, né? O trabalhador rural, ele pode se aposentar com 45 anos ou com 40. 45 anos homem e 40 mulher, dependendo do tempo de exercício da atividade rural. Né? E isso também vai ser mudado, vai ser acrescido. A princípio, não tem proposta alguma de mudança para a idade, mas o que vai ter que ter uma exigência mínima de contribuição, que hoje não se conta essa contribuição. Hoje mesmo que não tenha contribuído, mas comprove o exercício da atividade rural, você pode se aposentar. Agora não, você vai ter que contribuir pelo menos um mínimo necessário para que você tenha essa aposentadoria. Como é que chama aquele benefício que se tem direito, o homem ou a mulher, quando chega? É o BPC, o benefício de prestação continuada. Continuada, muito bem. Esse benefício, Sim. A partir de que idade pode se requerer? Então, a pessoa idosa a partir de 65 anos, a mulher 60, 65 anos, homem. Isso hoje? Isso hoje. Isso não vai mudar esse requisito de idade. O que vai mudar vai ser o seguinte: se este requerente, essa pessoa que precisa desse benefício, tiver menos de 70 anos, ele não vai receber sequer um salário mínimo. A proposta é que ele receba hoje em torno de R$ 400. Acima de 70 anos, vai receber um salário mínimo. Então, o benefício de prestação continuada, ele vai ser alterado pela proposta dessa seguinte forma. Se você tem de 70 anos para cima, você vai receber um salário mínimo. De 70 anos para baixo, mesmo que você faça jus ao benefício, você não vai receber sequer um salário mínimo. Você vai receber um tipo proporcional. Exatamente. Então. Bom. Hamilton, mas, por exemplo, aqueles políticos que já têm aposentadoria de 40, de 50, de 35, de 80, esses caras vão passar a receber agora só 5 mil, né? Pois é, então, essa aí é uma proposta muito interessante, que o regime da Previdência desses deputados, desses congressistas, vai ser o regime geral da Previdência Social. Que saco que isso seja aprovado. Mas, por exemplo, me parece, só um instante, me parece que lá no Congresso eles já aceitaram esta proposta, mas eu não sei na hora da votação se isso vai passar. Mas, Hamilton, e aquela história do direito adquirido? Pois é, a questão do direito adquirido em relação à Previdência, como é uma proposta de emenda à Constituição, e eles mesmos é que vão votar a situação deles mesmos, aí poderia ser alterada, não teria nenhum problema. Ah, poderia, então? Sim, nesse caso pode. Agora, porque ele mesmo está fazendo a lei para ele mesmo. E, por exemplo, quem tiver direito, vamos supor, a lei ela foi votada e aprovada. Aí ela tem um prazo para ela entrar Sim, exatamente. em vigor. Isso chama-se vacácio legis. Isso aí, obrigado. Durante esse período, por exemplo, em que ela ainda não entrou em vigência, quem, pela lei antiga, se aposentou, tem o direito de se aposentar nos moldes de hoje, por exemplo? Não, você já está aposentado, já está aposentado. Não, quem está se aposentando. Ah, não, assim, enquanto a lei não estiver em vigência, mesmo sendo aprovada. Mesmo sendo aprovada, ela tem que ser publicado no Diário Oficial. A partir da publicação no Diário Oficial, ela já está valendo. Perfeito. Essa lacuna é só para a adequação dos tribunais, dos entendimentos, dos procedimentos, da jurisprudência, etc. e tal. O grande detalhe, Milton, é o seguinte: você, como advogado, sabe disso. A gente não pode falar lei da Previdência, porque uma lei, ela nunca pode retroagir para prejudicar. Claro que não pode. Ela só pode para beneficiar. Por isso que então, a gente fala em reforma. Exatamente, fala em reforma, exatamente por isso. Porque, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição que aí você tem outros direitos que a lei ordinária PEC, comum. É uma PEC. Sim, uma PEC, exatamente. Uma PEC, exatamente. E o país... Uma lei ordinária comum não pode fazer isso, mas uma PEC pode. E o país não pode votar uma PEC se, por alguma razão, um dos nossos estados estiver em intervenção federal. Em situação de intervenção federal. Que no caso não temos. Não temos mais, porque o Rio de Janeiro, já está sendo desfeita essa intervenção. Lá já foi, já está. Então, na o Brasil verdade, pode assim, votar. ela está sendo desfeita justamente por interesse político, né? Infelizmente, a gente tem que falar que é interesse político mesmo, para esta aprovação, inclusive. Muito bem. Bom, Milton, a pessoa se aposenta e, por exemplo, eu sou aposentado, eu estou trabalhando,
embora seja PJ, mas eu poderia estar trabalhando no sistema CLT. Pode, normal, né? Sim, claro que pode. A pessoa que é aposentada e continua trabalhando pela vigência do CLT, da CLT, se ela for demitida, ela não tem os mesmos direitos que teria uma pessoa demitida que não seja aposentada? Hoje sim, hoje tem. Hoje tem, Mas pela reforma. Pela reforma, não. Uma das mudanças que a reforma está propondo é assim, se você já está aposentado e continua a trabalhar, o seu empregador não precisa mais recolher o seu fundo de garantia a partir da sua aposentadoria. Não precisa mais recolher. Inclusive a multa do fundo de garantia. Então essa é uma das propostas. Mas o também. INSS tem que recolher. Não, o INSS continua recolhendo. Tá. Então assim, você tira de uma coisa que é sua, mas a outra ela não te dá. Né? Tá. Até porque também a própria contribuição para a Previdência depois de você estar aposentado vai te servir para quê? Não, tudo bem. Agora, mas absolutamente nada. Mas você vai continuar sendo descontado dos seus vencimentos. Num país que temos aí uma avalanche de desempregados, agora deu uma melhoradinha, né? Então, mas é um percentual tão ínfimo em relação ao que nós temos de desempregados. Sem dúvida, exatamente. Isso não vai trazer uma certa consequência? Tudo bem, eu acho assim, o jovem, ele tem mais vigor, ele tem mais entusiasmo e tal, mas há muitos trabalhos que podem ser feitos, por exemplo, por aposentados e não por jovens. E o aposentado, ele vai custar menos para a empresa. Isso aí não pode trazer um trauma, inclusive, e aumentar o desemprego. Olha, a sua observação é corretíssima e está na atualidade da discussão, é exatamente isso. Quais os requisitos que você vai manter para inserir no mercado de trabalho esses jovens, se você está dando para as empresas o benefício para este idoso. Exatamente isso. Então, que troca que você vai fazer para substituir isso aí? É uma coisa que a gente vai ter que ver no tempo, como é que isso vai se adequar, como é que vão se portar as empresas em relação a isso. Muito bem. Num país onde o nosso governo tem muitos militares, né, nas posições principais, digamos assim. Nos staffs primários. Como é que fica, no primeiro escalão, como é que ficam como é que fica a reforma para os militares? Então, essa é uma discussão sem fim, na verdade, né? Cada hora se fala em alguma coisa, se fala disso, se fala aquilo. Algumas pessoas acham que deve manter alguns privilégios para os militares, outros acham que não, né? A gente tem que também fazer uma avaliação das condições de trabalho de cada um. Nós falamos aqui agora há pouco em relação à mulher, né? Sim. A gente também tem que entender que a vida militar, a carreira militar, ela é um pouco diferenciada também da carreira civil. Sem dúvida, né? E muito mais perigosa. Muito mais perigosa, não tenha dúvida, extremamente perigosa. Então, assim, eu acho que se você incluir os militares no regime geral da Previdência Social, seria uma injustiça para esses militares. Agora, também, você também não pode dar benesses, você tem que criar um sistema que seja equilibrado, equalitário entre uma coisa e outra. Então, porque quando a gente fala militar, nós estamos falando de todos os militares, de todos os militares, Polícia inclusive militar, Polícia Exército, Militar, Marinha, Bombeiro, Náutica, tudo, exatamente, tudo, claro, né? Tudo. E eu concordo que eles têm uma vida muito diferente, da gente, né? O estresse, inclusive, muito dessas maior, pessoas é gigantescamente maior. A obediência que eles dão às patentes superiores já é diferenciado. Nós, por exemplo, trabalhamos numa empresa. Você tem um patrão numa empresa, por exemplo, você atritou com o patrão, chegou às vias de fato com o patrão, você é demitido e justa causa. Agora, no regime militar, não. Sai no braço com uma patente superior à sua para ver o que vai acontecer. Você vai ficar preso durante muito tempo. Então eu acho realmente que eles deveriam ter algo diferenciado. E na verdade, Alberto, assim, a aposentadoria dos militares, ela não é bem custeada pelo governo, sabe? Existe aí uma coisa, um entendimento muito mais amplo do que isso. Porque antigamente existia uma forma de contribuição dos militares que chamava-se pecúlio. Tá. Houve uma época aí dos governos que o governo, o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro que estava depositado em nome dos militares, em troca de ele administrar esse dinheiro e pagar para os militares da reserva, da reforma, essa coisa toda, para os pensionistas e também para todos eles, esse benefício. Então, assim, é um dinheiro que o governo usou, né, que era dos próprios militares e que agora está tentando cobrar deles uma conta que não é deles. Eu queria que você me falasse, depois do intervalo, que eu vou sair rapidinho para o intervalo, sobre quando o militar morre, o benefício que ele recebe
passa para a esposa, passa para os filhos, como é que a coisa funciona já já aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves. Eu vou fazer um intervalinho rapidinho e voltamos, hein? Voltamos então com o Visão Geral, nosso último programa da série Visão Geral aqui pela Rede Família, programa que está no ar há quase 3 anos. Conversando aqui com o Hamilton, doutor Hamilton Rovani Neves, que é o advogado trabalhista e também previdenciário. Hamilton, antes de sair para o intervalo, no bloco passado, eu lhe perguntei sobre a continuidade do benefício quando o militar morre, se fica para a esposa, para os filhos e tal. Tem mudança nisso também? Tem mudança. A proposta hoje, né, pelo regime que vigora hoje, com a morte do militar, a esposa ou os dependentes recebem 100% do benefício que ele recebia. Agora a proposta é o seguinte, o beneficiário, né, ou a pessoa que vai receber, a pensionista, no caso a esposa, recebe 50% mais 10%, né, que no caso seria 60%, e se tiver mais dependentes, 10% para cada um desses dependentes. Os dependentes são o quê? Aqueles filhos menores, né? Antes, que não atingiram ainda 21 anos. Tá. A partir do momento em que esses entes completarem os 21 anos, esse valor vai sendo abolido, vai sendo retirado, até chegar aos 60% a partir, mas, por exemplo, a viúva do militar que recebe 50%, ou vai receber se for aprovado, ao morrer também, isso aí perde ou passa para os filhos? Já perdeu. E isso também vai significar uma economia muito grande, Muito grande. Exatamente, uma economia gigantesca, na verdade. Né? Tá. Perfeito. Hamilton, você acha que o governo está levando a coisa como tem que ser levada, está acertando, está trabalhando direitinho, ou eles estão batendo cabeça? Batendo cabeça e muito batendo cabeça. Na verdade é essa. Porque assim, acontece o seguinte, eu acho que não está havendo no governo uma coesão de propósitos e de ideias. Cada um fala uma coisa, hoje fala um, amanhã fala outro, muita gente falando, né? Eu acho que o governo devia realmente apresentar para a sociedade quais são as suas propostas e debater com os congressistas essas propostas, mostrando, comprovando, tentando convencer as pessoas de que aquilo será bom, vai ser e será bom para todos, não só para ele, mas para todos. Eu acho que essa é a grande falha do governo, ao meu ver. E essa negociação, ou negociata, né? Sem ela nós não vamos ter reforma. A verdade é o seguinte, Alberto, tudo que se aprova no Congresso brasileiro é através de negociação, tudo. Então, assim, por isso que é um Congresso que a gente fala viciado. Eu sou um congressista, eu quero uma emenda para a minha cidade, para comprar uma ambulância, construir, sei lá, um hospital, alguma coisa. Então o governo vem com uma proposta, fala, não, tudo bem, eu voto na sua proposta, desde que você me libere a emenda para que eu leve para a minha cidade. Por quê? Lá na minha cidade, eu vou dizer, olha, eu trouxe o dinheiro para cá, então na próxima eleição, olha, eu vou ganhar os votos do meus. Em primeiro lugar, é obrigação do deputado, é obrigação do parlamentar lutar, sem dúvida, pela cidade dele, pela região dele, pelo estado, pelo Brasil, de uma maneira geral. Agora, também como é obrigação do governo atender às necessidades prementes das nossas cidades. Essa é a fundamental função do governo, inclusive. Exatamente, e a gente fica aí numa situação de repente, aquilo que seria obrigação passa a ser um favor. Um favor, exatamente. É como o clube de futebol hoje, que paga salário em dia. Olha, ele é reverenciado, mas, gente, pagar salário em dia é o mínimo que o empregador tem que fazer em relação ao funcionário. Você concorda, né? Concordo plenamente, claro, plenamente, exatamente isso. Muito bem. Querido Hamilton, vou pedir permissão a você para, nesses 2 minutos e 50 segundos finais, eu fazer um agradecimento aqui. Primeiro a você por estar aqui no programa, sem dúvida, é uma alegria muito grande recebê-lo. Você sabe que durante todo o tempo que nós tivemos no ar, você esteve aqui, você sempre foi prestativo a nos atender, então eu lhe agradeço profundamente. Sempre um prazer. A sua gentileza. Eu queria agradecer, como já fiz hoje no programa de esportes, mas eu queria agradecer a todas as assessorias de imprensa que me ajudaram a fazer esse programa com indicação de entrevistados. Realmente foi uma coisa muito interessante, muito legal. Eu tenho certeza que foi uma experiência muito nova para mim, sobretudo, porque eu sempre fui um homem do esporte durante os meus quase 50 anos de carreira.
eu me dediquei basicamente ao esporte, quase que exclusivamente ao esporte. E a questão de 3 anos eu tive a oportunidade de fazer esse programa de entrevista que me deu muito prazer, que me deu novas emoções e eu fiquei muito satisfeito com isso. Quero agradecer também, portanto, às assessorias de imprensa, quero agradecer a todos os meus convidados que aqui se dispuseram a vir, a me dar entrevista, como o Hamilton, que está aqui hoje dando essa entrevista para mim. Tantos vieram, tantos se sentaram aqui, foram quase 700 entrevistas ao longo de 3 anos praticamente. Agora em abril o Visão Geral completaria 3 anos. Quero agradecer à Rede Família pela oportunidade que me deu de mostrar o meu trabalho, de mostrar o meu serviço. Agradecer a todos os diretores, todos aqueles que, de uma maneira direta ou indiretamente, contribuíram para que eu pudesse estar aqui fazendo o Visão Geral. Desde aquelas pessoas que são responsáveis pela limpeza e que têm uma função excepcional e extremamente importante, aos maiores cargos de diretoria da Rede Família. Eu esboço aqui o meu sincero agradecimento e rogo a Deus que ilumine todos os homens que aqui ficaram, todas as mulheres que aqui ficaram, que ilumine e que a Rede Família cresça cada vez mais. Peço a Deus também que não desampare aqueles que estão saindo. Estou saindo aqui com a minha equipe. Quero fazer um agradecimento especialíssimo a Cláudia Rovani Neves, que é a diretora desse programa, que é responsável por esse programa e também pelo programa de esportes. Essa menina que por vezes ficava na emissora mais de 8, 10 horas por dia para produzir, para dirigir os 2 programas. Cláudia Rovani Neves, muito obrigado. E a você, querido telespectador, obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida, da forma com que você me recebeu, da maneira que eu entrava em sua casa. Eu agradeço profundamente de coração, que Deus abençoe a todos vocês. Talvez nos vejamos aí em outros prefixos. O futuro a Deus pertence. Vou sentir saudade? Vou. Mas olha, saudade é privilégio de quem foi feliz, tá bom? Tchau, pessoal. Hamilton, obrigado, querido. Boa sorte, Alberto. Vamos lá. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir. Certamente. Certamente. Valeu. Isso mesmo.